Vou dar um pouquinho de Proágua. Vou transferir o anfitrião para a anfitriã Aline. Obrigado, Aline. Mas antes eu Professor, acho que deixa eu eu só fazer precisava... uma pergunta. Claro, claro. Aline, você devolve para mim, por favor? Que faltou compartilhar aqui. Oi, pode falar, Alisson. É porque eu peguei na metade aí sobre a prova. Por exemplo, eu faço a aula pelo celular aqui. E eu não sei qual vai ser a plataforma que vai ser usada. Eu vou ter acesso à prova, vou responder no papel, vou mandar para o WhatsApp? Como funciona? Porque se... Não, na verdade, assim, a gente vai utilizar, na verdade, o Google Forms, né? São os formulários do Google, você consegue acessar pelo celular. Assim, na verdade, o que eu quero? Eu não quero a estrutura que vocês construirão dentro da resposta. Eu quero a resposta. Por exemplo, qual que é o valor da minha ação? É herdeira? Se é herdeira, qual que é o valor da herança do cônjuge sobrevivente? Qual que é o que é um cabível para cada herdeiro, para cada descendente? Então, são perguntas bem pontuais. Vocês não precisam fundamentar, não precisam nada disso. É só colocar o valor final desse cálculo, tá? Como eu falei para vocês, eu sempre deixei muito claro, a minha preocupação maior é com o aprendizado de todos. Então, por óbvio, eu vou fazer uma prova em que são questões dentro do que a gente está trabalhando. Eu não vou fazer uma prova de sacanagem, nada disso. Mas é dentro mais ou menos disso que a gente está construindo, Alisson. Aí só colocar o valor final. Oi. O tempo de prova vai ser o tempo da aula? Eu acho que é um tempo da aula, 1 hora, na verdade, o tempo da aula são 50 minutos, mas 1 hora vai ficar disponível a prova, tá? Beleza? Mas eu vou tentar fazer uma prova mais objetiva possível, tá? Porque geralmente essas questões de sucessões, melhor dizendo, são enunciados gigantescos para começar a causar uma confusão um pouco maior, né? Então, são muitas informações, muitas questões. Eu vou tentar fazer uma coisa mais objetiva possível para vocês conseguirem aí ter um tempo adequado para fazer esse exame, beleza? Para fazer a prova. Mas tranquilidade, não vai ser o bicho de 7 cabeças. Minha sugestão é que vocês revejam, se possível, né? Infelizmente, eu estava contando que a prova seria semana que vem e esses recados eu daria durante essa semana, porque vocês conseguiriam estudar durante o final de semana. Mas se der tempo amanhã de dar uma revisitada nos vídeos que a gente fez aqui nas 2 últimas aulas, principalmente, que são essas aulas dos exemplos, porque aqui a gente consegue desconstruir um pouco esse tema, né? Então, e é o que acaba mais caindo em concurso, em prova, são questões mais ou menos nesse sentido, tá? Então, alguém tem mais alguma dúvida? Depois eu vejo certinho as questões da plataforma. A plataforma, eu fiz um teste, foi tranquilo. Formulários da Google é bem de boa, eu já trabalho com ele há algum tempo, com outras coisas, no mestrado e tal. Então, acho que a gente não vai ter muito problema. Se alguém tiver algum problema na hora da prova, vocês podem entrar em contato comigo, eu vou estar aqui, vou estar à disposição de vocês, e aí a gente vê o que a gente vai fazer para vocês, porque diante de situações excepcionais, a gente também tem que ter medidas excepcionais. Então, dentro do bom senso, a gente vai conseguir aí fazer com que todas e todos tenham uma prova dentro de um parâmetro satisfatório, tá? Bem, vamos lá então. Deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho, tá? Eu coloquei eu fiz um outro slide de outras questões, vamos ver se a gente consegue trabalhar essas outras questões também. Nós paramos, salvo melhor juízo, no caso 7º, né, na última aula, que é uma questão um pouquinho diferente, né, porque aqui nós teremos a concorrência do companheiro com descendentes exclusivos do autor da herança. Soluções anterior e posterior ao julgamento do STF de inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. Eu não quero confundir vocês, então na aula de hoje eu não vou falar nada, absolutamente nada, sobre como era o posicionamento anterior ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, que julgou a inconstitucionalidade do 1790. Só para vocês terem como informação, Maria, que é a meieira nesse caso, se nós utilizássemos o parâmetro antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal,
Maria, ela teria o direito à ameação mais a herança no total de R$1.200.000. E aí, só essa informação para vocês, depois da prova, depois de tudo, a gente pode voltar para discutir um pouquinho melhor sobre a questão dessa inconstitucionalidade do artigo 1790, mas vocês não vão enfrentar isso na prática, tá? Então, João e Maria passaram a viver em união estável em 2003, quando João já tinha 2 filhos. Essa informação é importante, Carlos e Silvia. Não houve a celebração de contrato de convivência, sendo o regime da comunhão parcial de bens que rege aí dentro dessa união. Em 2013, João faleceu, deixando um patrimônio de R$3 milhões. Desse montante, João já tinha R$1 milhão quando teve o início do relacionamento. O restante, R$2 milhões, foi adquirido onerosamente durante a união estável. Como serão partilhados tais bens, levando-se em conta a ameação e a sucessão? Pois bem, vamos lá. Então, dentro daquilo que a gente já combinou, né, dentro daquela estrutura, nós temos João. João, ele é pai, é o único genitor, né, um genitor unilateral de 2 pessoas, né, de 2 filhos. Estou tentando fazer assim para ser um pouquinho mais rápido, tá? Eu não sei se vai dar muito certo, mas... Então, nós temos aqui, deixa eu pegar aqui depois de novo, e ele vem aqui e casa, né? Quais são as informações que o texto nos traz? João e Maria passaram a viver em união estável em 2003. Então, João, Maria, união estável, 2003. Diz aqui logo em seguida que João já tinha 2 filhos quando da constituição dessa união estável, ou seja, Carlos, também Silvia. Então, são filhos unilateralmente de João. Não houve a celebração de pacto antinupcial. Aliás, melhor dizendo, contrato de convivência. Se não houve celebração de contrato de convivência, regime supletivo, regime de bens adotados, né? É o regime da comunhão parcial de bens. E isso, novamente, sempre será fundamental para vocês entenderem a ameação, né? Aqui que vai mudar. A ameação que vai acabar alterando essas questões. Pois bem, em 2013, João faleceu, deixando um patrimônio de R$3 milhões. Então, patrimônio deixado, R$3 milhões. Sendo que João já tinha 1 milhão quando teve início do relacionamento. Isso quer dizer que é patrimônio próprio, né? Patrimônio, melhor dizendo, particular. Então, 1 milhão de patrimônio particular. Se eu tenho 1 milhão de patrimônio, 2 milhões de aquisição onerosa, ou seja, patrimônio comum. Nós temos, portanto, 2 milhões de patrimônio comum. Então, fizemos a nossa estrutura, pegamos todas as informações que nós temos dentro desse exercício. Obviamente que João faleceu aqui, ele faleceu no ano de 2013. E como que fica essa questão da união estável, como também da partilha de desses bens, né? Pois bem, como eu falei para vocês, só a título de curiosidade, lá antes da declaração de constitucionalidade do 1790, o João aqui, aliás, a Maria, ela ficaria com R$1.200.000. Eu não vou confundir a cabeça de vocês, deixa essa informação para lá, depois a gente constrói isso depois da nossa prova. Então, a pergunta é, qual é a ameação de Maria? Se o exercício fala que o regime de bens adotados por esse casal, na verdade, é o regime supletivo, porque não foi feito contrato de convivência, por óbvio que a ameação de Maria é o valor ali da metade desse patrimônio adquirido conjuntamente com o João. Ou seja, a ameação de Maria é R$1 milhão. Então, se a gente exclui a ameação de Maria, nós conseguimos uma outra informação, que é a informação do Monte Mor. Como vocês sabem, o Monte Mor é o patrimônio que, de fato, vai entrar na herança. Ou seja, qual é o Monte Mor deixado por João, no caso? Então, o Monte Mor do João é a ameação dele mais o patrimônio comum. Perfeito? Ameação dele, R$1 milhão, mais patrimônio comum, que também é R$1 milhão.
Desculpa, patrimônio próprio, né? Particular. Estou confundindo aqui. Patrimônio particular. Então, um monte maior aqui, nesse nosso exercício, 2 milhões de reais, perfeito? Então, deixa eu interromper aqui rapidinho, vou conversar um pouco com vocês. Eu não passei a... Acho que a Aline caiu, né? Então, como que é essa questão e como essa questão aparece para nós, né? Pois bem, quando o nosso Supremo Tribunal Federal ele julgou a inconstitucionalidade desse dispositivo, o que nós tivemos ali? Nós tivemos a inconstitucionalidade no 1790 e nós tivemos a equiparação das pessoas que estavam ali dentro de uma união estável em relação aos cônjuges, né, às pessoas que eram casadas, que é a regra do 1829 do Código Civil. O que isso quer dizer para nós? Na verdade, toda aquela confusão que existia dentro da discussão da união estável para efeitos sucessórios, ela acabou. Então, dentro desse exercício, dentro desse exemplo, na verdade, isso acabou facilitando bastante a nossa vida, porque os casos ficaram um pouco mais simples, ficaram um pouquinho mais simples para nós. Então, como a gente tem ali a inconstitucionalidade desse dispositivo, e nós temos uma informação importante, que é a informação que esses filhos são filhos unilaterais ali de João, a gente precisa, primeiro, preservar a ameação de Maria quanto aos bens havidos durante a união estável, que é ali os bens de R$1 milhão. Quanto ao restante desses bens, a gente vai aplicar, sem considerar o 1790, o inciso 1º do 1829 do Código Civil. E o herdeiro ali, aliás, melhor, o companheiro, ele irá concorrer com os filhos quanto aos bens particulares do falecido havidos antes da união, que no nosso caso em concreto, é R$1 milhão. Então, o que eu estou querendo dizer aqui com vocês? Ela concorre em relação ao patrimônio particular de João. Então, se é R$1 milhão o patrimônio particular de João, nós temos a divisão desse patrimônio particular em 3, tá? Por quê? Porque nós temos 3 herdeiros que estão concorrendo. No caso, deixa eu compartilhar aqui novamente, nós temos a Maria concorrendo com Carlos e com Silvia, tá? Se tivessem descendentes comuns, nós teríamos uma regra um pouquinho diferente. Vou ver se eu consigo trabalhar isso, porque a intenção é trabalhar isso um pouquinho mais para frente, dentro dos nossos exemplos aqui, mas nós teríamos uma regrinha um pouquinho diferente, que é uma regra que acaba discriminando os filhos unilaterais em relação aos filhos bilaterais, tá? Em relação à proporção. E, enfim, então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Maria, Carlos e Silvia concorrem pelo patrimônio dos bens particulares de João. Então, se o bem particular de João é R$1 milhão, como nós sabemos ali dentro da informação, a gente vai pegar esse R$1 milhão e vai dividir em 3, cabendo 33.333, enfim, é uma dízima periódica, né? Então, cabe a cada um desses herdeiros, em relação ao patrimônio particular, R$33.333. Só que o que acontece? Tem a ameação de João também. A ameação de João, como é bem comum, Maria já comeu, entre aspas, a parte dela, que são os 50%. Então, esses R$1 milhão que foram deixados da ameação de João, Maria não concorre, porque se Maria concorresse, ficaria uma coisa totalmente injusta, então não faz sentido. Se o regime de bens ali é para fazer essa ameação, divisão da metade, dentro de uma regra condominial, entre aspas, tá? Como que ficaria essa questão? Se nós temos R$1 milhão restantes dessa ameação de João, nós vamos dividir por 2. Por quê? Carlos e Silvia estarão ali concorrendo entre si em relação a esses bens comuns adquiridos na constância do casamento, porque já foi preservada a parte da meeira, ou seja, ficará R$500 mil para cada um. Então aqui a gente mata o exercício, tá? Por quê? Porque o exercício pergunta para nós qual que é o valor que cabe para cada um dos herdeiros e para a meeira. Então, para a meeira, Maria, nós temos R$1 milhão, R$1 milhão, que é a ameação dela.
Deixa eu ver, porque acho que tem gente querendo entrar. Só um minuto. Tem 33 mil reais, e aqui, aliás, ela tem 1 milhão de reais, e os 33 mil reais, 333, que eu vou deixar anotado aqui para vocês, que é a herança do patrimônio particular. E quanto aos filhos, nós teremos o quê? Então, vou colocar Carlos, tá? Carlos e Silvia terão a mesma proporção, tá? Vou colocar descendente para não confundir. Ele ficará com 500 mil reais, que é o valor da, entre aspas, meação deixada pelo falecido pai, e mais 33.333, 33, etc., que é a herança do patrimônio particular, e Silvia igual Carlos, tá? Isso tudo vai totalizar, apesar da dízima periódica, o nosso patrimônio final, que é esse patrimônio de 3 milhões de reais. Então, nós conseguimos resolver esse exercício, a particularidade dele está em relação, que talvez poderia induzir a erro em relação aos descendentes, que são descendentes unilaterais, mas isso não importa para o nosso exercício, tranquilo? Então, na verdade, nós temos 33, 33, né, mil reais, enfim, dentro dessa proporção. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Então, olha a diferença, né? Olha a diferença. Na verdade, a Maria, ela receberia 1.200.000 antes da decisão do STF, e depois da decisão do STF, ela passa a receber 1.333.333. Enfim. Oitavo caso, concorrência do companheiro com descendentes comuns e não comuns. Problema anterior atinente à filiação híbrida e a sua solução atual com a decisão do STF. Aqui tem um posicionamento interessante que eu falei para vocês, que eu iria trabalhar um pouquinho mais para frente. Vamos lá. João e Maria passaram a viver em união estável em 2003, quando João já tinha 2 filhos, Carlos e Silvia. Mesma questão, né? Não houve a celebração de contrato de convivência, sendo o regime da comunhão parcial de bens. Em 2013, João faleceu, deixando um patrimônio de 6 milhões de reais, todo ele adquirido onerosamente durante a união estável. Da união nasceram 2 filhos, Mário e Luísa. Como serão partilhados tais bens, levando-se em conta a meação e a sucessão? Pois bem, aqui nós temos um ponto muito interessante, um ponto muito polêmico também, e graças a Deus, vamos dizer assim, o STF deu uma melhorada nessa questão. Então, quais são os pontos de encontro entre uma e outra? João e Maria, união estável, 2003, quando João já tinha 2 filhos, Carlos e Silva, maravilha. Não houve a celebração, ou seja, o mesmo regime de bens adotados desse primeiro exercício que a gente trabalhou. Em 2013, João faleceu, mesma coisa, deixando patrimônio de 6 milhões de reais. Então, a gente muda aqui a questão do patrimônio já. Então, um patrimônio de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Esse patrimônio, ele foi adquirido somente durante a união estável. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? 6 milhões de reais, que vibrou meu WhatsApp aqui, eu já comecei a confundir. Então, patrimônio comum, 6 milhões de reais. Não existe patrimônio particular, porque o exercício fala que esse patrimônio foi adquirido onerosamente durante a união estável. E dessa união, nasceram 2 filhos. E aqui a gente acaba mudando um pouco esse exercício em relação ao outro. Então, vai descer aqui uma outra linha de filiação com outros 2 filhos, né?
Nome dos filhos é Mário e Luísa. Bem, deixa eu apagar aqui todas essas questões, tá? Então, a única diferença em relação aí a Mário e Luísa, que foram filhos da descendência comum existente entre esse casal. Vamos lá, então. Existe meação? Evidentemente existe. Então, existe meação? Claro que existe. A meação, nesse caso, como todo patrimônio foi adquirido ali durante essa união estável de forma onerosa, será de 3 milhões de reais. Portanto, o monte maior deixado são, melhor dizendo, 3 milhões de reais. Bem, vou interromper aqui rapidinho o compartilhamento. Passo aqui para mim, deixa eu só... Então, qual que é esta questão aqui? E 2 posicionamentos. Um posicionamento anterior a uma decisão da STF e um posicionamento posterior a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, a gente reservava a meação de Maria, isso sempre vai ser assim, tá? Ou seja, nós reservaremos ali os 3 milhões de Maria, quanto aos bens adquiridos ali de forma comum, durante a união estável, de forma onerosa, ou seja, nós tínhamos essa questão. Então, como existem filhos comuns e exclusivos do falecido, essa hipótese era uma hipótese que se chamava para nós a hipótese de concorrência na sucessão híbrida. Sucessão híbrida, esse é o termo chave para essa questão. Então, essa era a hipótese de sucessão híbrida. Por que híbrida? Nós temos filhos ali comuns e filhos unilaterais do falecido. Sucessão híbrida, tá? Vamos deixar um pouquinho a questão matemática de lado, né? Mas a nossa divergência dizia a respeito ali em relação à incidência do inciso 1º ou do inciso 2º do artigo 1790 do Código Civil de 2002, tá? Então, nós estamos trabalhando o artigo 1790, o artigo foi declarado inconstitucional, e a maioria da doutrina entendia que dentro dessa questão da filiação híbrida, né, da sucessão híbrida, melhor dizendo, nós tínhamos que existir a aplicação do inciso 1º desse 1790. Então, o que a gente tinha aqui dentro da aplicação do inciso 1º? Esse companheiro, ele iria concorrer com os descendentes, recebendo a mesma cota do que esses descendentes receberiam. Ou seja, nós reservaríamos ali os 3 milhões da meação e esses 3 milhões restantes, vamos dizer assim, seriam divididos em 4 partes iguais. Ou seja, 3 milhões da companheira, que é o valor da meação, e cada um desses herdeiros receberia 600 mil reais. Então, resumindo, como que ficaria essa situação? 3 milhões de reais da meação para Maria, mais 600 mil reais para Maria. Carlos, Silvia, Mário e Luísa, que são os filhos ali, todos também receberiam 600 mil reais, totalizando esse patrimônio de 6 milhões de reais. Mas, contudo, todavia, entretanto, as coisas não são bem assim, né? Alguns julgados, desrespeitando a maioria da doutrina, acabavam por entender a aplicação do inciso 2º desse artigo 1790 nesses casos. Então, como que funcionava esse inciso 2º do 1790? A companheira, no caso a nossa Maria, ela passaria a concorrer com os descendentes, recebendo mais cota do que estes, tá? Então, assim, o que nós tínhamos? A parte relativa à concorrência, né, deveria ser dividida em 9 partes, sendo X a cota da companheira e 2X a cota dos filhos, tá? Então, o que nós tínhamos, e voltando para termos matemáticos, para tentar elucidar um pouquinho mais, tá? 3 milhões de reais é o patrimônio deixado, beleza? Por 9, nós chegaríamos a um montante de 33.333,33, que é a cota da companheira, recebendo cada descendente por 666.666,66. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Que dentro desse patrimônio deixado pelo herdeiro,
essa cônjuge sobrevivente, essa companheira, melhor dizendo, essa companheira sobrevivente, ela receberia metade do que cada descendente receberia, marquem isso na cabeça. Então, como que ficaria essa questão se fosse aplicado o inciso 2º do 1790? Maria iria receber os 3 milhões da meação, mais 33.333 da concorrência com os descendentes. Mas Carlos, Silvia, Mário e Luísa receberiam 666.666,66, totalizando os 6 milhões de reais. Ou seja, a depender de qual interpretação que se dava para o artigo 1790, se era o inciso 1º ou o inciso 2º, nós tínhamos uma diferenciação em relação ao patrimônio. Então, alguns julgados apareciam a interpretação do artigo 2º, outros julgados a interpretação do artigo 1º, mas, graças a Deus, o STF declarou inconstitucional o artigo 1790 e afastou toda essa polêmica. Então, ainda bem que vocês podem apagar um pouco tudo isso que eu falei para vocês. Por quê? Porque hoje nós temos a equiparação do companheiro sobrevivente em relação ao cônjuge, né? E aí vai aplicar a regra do 1829 do Código Civil. Mas vai surgir um outro problema. Então, por isso que a sucessão híbrida é tão interessante para nós, que é a reserva ou não de uma quarta parte do cônjuge companheiro nessa situação. Por que eu digo isso para vocês? Tá? Porque nós temos uma figura de que quando existe filiação híbrida, uma sucessão híbrida, ou filhos comuns, se tem ali uma reserva da quarta parte, obrigatoriamente, para o cônjuge em relação aos bens particulares. Ou seja, imaginemos que Mário e Luísa fossem casados e eles tiveram 5 filhos, e Mário tinha um patrimônio particular de R$1 milhão, se você dividisse, dentro dessa regra clássica para nós, de que o concorrente vai concorrer com os descendentes, nós dividiríamos, se são 5 filhos, nós dividiríamos por 6, ou seja, pegaríamos 1 milhão e dividiríamos por 6. Mas a gente tem uma estipulação legal que fala que tem que guardar, que reservar 1/4 dessa herança para esse cônjuge sobrevivente, quando ali existem filhos comuns dentro dessa união à vida, tá? Então, ao invés de se preservar o nosso 1/6 para essa companheira, essa cônjuge sobrevivente, na verdade, nós teríamos ali uma questão de que reservaria 1/4 para ela e os outros 5 filhos, né, concorreriam nesses 3/4 restantes, tá? Só fazendo esses parênteses, beleza? Então, a nossa dúvida é o seguinte, né? Será que dentro dessa situação em que existe a equiparação do companheiro com o cônjuge, existe a necessidade, existe a possibilidade, melhor dizendo, dessa reserva ou não, tá? Por quê? No meu ponto de vista, e esse é um ponto de vista um pouquinho mais pessoal, porque são questões jurisprudenciais, esse meu ponto de vista remete também a uma interpretação do Superior Tribunal de Justiça. O nosso artigo 1832 do Código Civil também vai se aplicar à união estável diante da necessidade dessa equiparação existente ali para fins sucessórios entre a união estável e o casamento, tá? A gente vai chegar e na hora de concluir, a gente vai começar a concluir aqui essa questão para vocês, para ficar um pouquinho mais claro, tá? Então, eu estou seguindo aqui a maioria da doutrina. E essa maioria da doutrina, ela possui um embasamento numa posição recente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, ali de 2019, que vai trazer para nós como que vai ficar essa questão para vocês. Ó, para nossa companheira, de início, a gente precisa reservar a meação dela, ou seja, os 3 milhões, pode ser lá no caso antigo, pode ser nesse caso, nós sempre deixaremos a meação preservada. Sendo todos os bens ali adquiridos dentro dessa união, então preserva a metade para essa meeira, ou seja, nós estamos preservando dentro dos 6 milhões, os 3 milhões para ela. Desse modo, dessa interpretação, que é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, não existe concorrência sucessória com os descendentes, porque existem bens, melhor dizendo, porque não existem bens particulares, tá? Então, dentro dessa situação, não existem bens
particulares. E aqui nós tínhamos uma diferenciação muito clara de que os filhos havidos dentro dessa união receberiam o dobro do que os filhos havidos fora dessa união. Mas a gente teve também uma reviravolta em que se interpreta uma igualdade entre esses filhos, e essa igualdade está dentro do nosso artigo 226 da nossa Constituição Federal, tá? Então, como que ficaria essa questão? Nós vamos voltar aqui a compartilhar a tela. Pois bem, então, 3 milhões de reais. Se esses 3 milhões de reais foram advindos da união estável havida entre João e Maria, Maria já recebeu a parte dela, então ela não vai concorrer nem com o Carlos, nem com o Silva, nem com o Mário e nem com o Luísa. Então nós temos os 3 milhões como monte mor. Como que nós vamos fazer para chegar no resultado desse caso? Nós pegaremos os 3 milhões de reais e dividiremos por 4. E assim nós teremos o seguinte resultado. Então, Maria, meação somente, porque são bens comuns. Maria, 3 milha. Carlos, Silvia, Mário e Luísa concorrem entre si. E aqui nós temos 750 mil reais para cada um desses descendentes, tá? Então, hoje, independentemente se é uma sucessão híbrida, nós temos a equiparação entre esses filhos havidos durante a constância do casamento e fora do casamento. A depender do ano que vocês estiverem, o livro que vocês estiverem estudando, não terá essa interpretação, porque essa interpretação é uma interpretação recente, uma interpretação de 2019 do STJ. Deixa eu até pegar aqui o RESP depois para vocês darem. Beleza? Então, nós fechamos mais essa questão, uma questão um pouquinho mais complicada, porque tem essa questão da sucessão híbrida. Vocês não tinham... Eu tinha falado um pouco da sucessão híbrida para vocês, eu sei que eu falei lá na filiação, mas eu quis mostrar essa diferenciação que nós temos agora dessa equiparação e também fechar essa ideia para vocês. Então é importante eu voltar e reconstruir todos esses conceitos para vocês, beleza? Próximo caso. Foi? Nono caso, concorrência do companheiro com o ascendente do falecido que não deixou filhos. Soluções anterior e posterior, isso também do 1790. Aqui eu vou deixar a solução anterior do 1790, tá? Porque aqui não nos interessa nesse caso. No caso passado eu quis trabalhar um pouco. Mas João e Maria passaram a viver em união estável em 2003, ambos sem filhos. Da união também não foram havidos descendentes. Não houve a celebração do contrato de convivência, sendo o regime da comunhão parcial de bens. Em 2003, João faleceu, deixando um patrimônio de 3 milhões de reais, todo ele adquirido onerosamente durante a união estável. Além da companheira, João deixou os pais, Lúcio e Cláudia, como serão partilhados tais bens, levando-se em conta a meação e a sucessão. Então, compartilhando o nosso quadrinho aqui novamente, vamos apagar algumas informações que já não são mais úteis para nós. Carlos sai de jogo. Nós temos todos os filhos saindo de jogo aqui, né? Opa. Então, o que muda nessa questão é que, na verdade, deixa eu tentar apagar esse daqui também. Então, eu vou colocar aqui desse lado, que eu vou ter que subir ali, tá? Então, uma união estável, sem contrato de convivência, regime de bens, supletivo, comunhão parcial. O que diferencia essa questão das outras é que não existem descendentes, mas existem ascendentes de João, tá?
Maravilha esse círculo. Então, qual que é ali o cabeçalho, as informações que o cabeçalho traz para nós? É que João faleceu, deixando patrimônio de 3 mil, total. João deixou os pais, Lúcio e Cláudia. Então, Lúcio e Cláudia. Então, Lúcio e Cláudia, fechamos a nossa relação de parentesco, que dizem por aí que é a árvore genealógica, né? Em 2003, João faleceu, deixando um patrimônio de 3 milhões de reais, tendo ele adquirido onerosamente durante a comunhão, tá? Durante a união estável. Então, se foi adquirido durante a união estável, o que nós temos aqui é um patrimônio, esse patrimônio é um patrimônio de 3 milhões de reais, esse patrimônio é um patrimônio comum também, tá? Então, primeira pergunta que nós iremos fazer é: qual é a meação de Maria? Bens adquiridos de forma onerosa durante ali a convivência, vocês bem sabem que divide entre a metade, ou seja, 1.500.000 para Maria, e aqui eu vou interromper rapidamente também, para eu voltar para construir essa questão para vocês, tá? Pois bem, estamos diante, portanto, da equiparação do cônjuge sobrevivente, do companheiro sobrevivente com o cônjuge. Nós iremos aplicar o 1829 e outras regras, tá? Porque entendam que a inconstitucionalidade do 1790 ela acaba abrangendo inúmeros dispositivos que serão aplicados, e aqui nós aplicaremos um outro dispositivo, que é um dispositivo bem específico para essa situação. Então, o primeiro passo nós fizemos. Reservamos a meação de Maria, 1.500.000. Quanto à outra metade, nós iremos aplicar uma regra do inciso 2º do artigo 1829 e o artigo, prestem muita atenção nesse artigo, o artigo 1837 do Código Civil. Deixa eu abrir meu Código Civil aqui rapidinho. Concorrendo com o ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á a metade desta, se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau. Então, o que está querendo dizer aqui? Se houver ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Ponto e vírgula. Caber-lhe-á a metade desta, se houver um só ascendente, ou se for aquele de maior grau, né? O que está querendo dizer aqui? Se for avô, nós teremos uma concorrência, tá? Concorrência eu digo metade. Se tiver, por exemplo, só o pai, a mãe falecida, vai concorrer metade, metade. Mas se tiver os dois pais vivos, no caso, os dois pais de João, vamos voltar aqui para minha situação aqui, né? Como que nós estamos lá? Deixa eu anotar aqui para vocês também. 837 do Código Civil, que vai falar para nós essa regrinha. Ou seja, Lúcio e Cláudia estão vivos. Então, como que vai ficar? Nós pegaremos o Montemor, faltou colocar aqui o dado do Montemor, que na verdade é o valor da meação do falecido, né? Que é 1.500.000, e esse dispositivo vai falar que o companheiro sobrevivente, né, agora nessa nova interpretação do STF, que não é tão nova, que é de 2017, ele vai concorrer com esses cônjuges, só que, na verdade, em relação a 1/3, porque assim é o nosso dispositivo e o nosso comando legal. Então, como que ficará essa resposta aqui? Maria, que vai ser reservada à meação, tá? Ou seja, essa meação que, deixa eu fazer diferente aqui. Maria, a meação que é 1.500.000 reais, para padronizar, né, com os outros exercícios, e ela vai concorrer com esses ascendentes, Lúcio e Cláudia, em 1/3. 1.500.000 dividido por 3, 500.000 reais. Então, aqui é a concorrência com ascendente, beleza? Lúcio será igual a Cláudia, e eles concorrerão ali com 1 milhão, melhor dizendo, né, 500.000 reais, cada um, né? Cada um, em decorrência da concorrência com o companheiro, nesse caso, né? Companheiro sobrevivente
na regra desse importante dispositivo, que é o artigo 1837 do nosso Código Civil, tá? Então, nós aplicaremos aqui dois dispositivos, na verdade, 1837 e 1829, inciso 2º, também do Código Civil, claro. Beleza? Vamos para mais um que eu acho que ainda dá tempo. 10º caso. Falecido que deixa descendentes, cônjuge e companheiro, estando separado de fato. Aqui as coisas começam a ficar uma maravilha, né? João e Maria se casaram em 1993 pelo regime da comunhão parcial de bens, tendo sido adquirido um patrimônio de R$2 milhões durante esse relacionamento. Do casamento nasceram 2 filhos, Carlos e Silvia. Em 2003, João separou-se de fato de Maria e passou a viver com Cláudia, com quem já tinha um relacionamento anterior. Viverão juntos em união estável até o dia 20 de novembro de 2011, quando João faleceu. Durante a união estável, em que não se celebrou o contrato de convivência, foi adquirido o patrimônio de R$1 milhão. Não existem filhos desse último relacionamento. Como deve ser dividido o patrimônio total de R$3 milhões, levando-se em conta a meação e a sucessão? Meu Deus do céu, aqui temos algumas informações. Aliás, algumas não, milhares de informações. Deixa eu até apagar tudo aqui. Eu acho que tem até um negócio aqui que apaga tudo. Bem. Então, vamos lá, de forma rápida e sucinta. Então, João e Maria, vou começar até aqui desse lado, tá? João e Maria. Melhor fazer de outra forma. João e Maria. Isso aqui foi em 1993. Então, nós temos Maria aqui e João ali. Eles casaram, né? Adquirindo um patrimônio de R$2 milhões durante o relacionamento. Então, vou colocar aqui em cima, assim, ó. Primeiro relacionamento. R$2 milhões. Pois bem. Só que esse relacionamento nasceram 2 filhos, né? 2 filhos. No caso, Carlos e Silvia. Carlos e Silvia. Esse casamento de 1993 acabou, mas não houve divórcio, não houve separação, não houve nada disso. Na verdade, houve ali uma separação de fato, tá? Deixa eu ver se eu consigo destacar isso de alguma forma. Será que vai? Não vai, né? Vai. Eu estou tentando destacar aqui, eu não estou conseguindo destacar, então vou colocar o destaque aqui. Cadê aqui? Mais para cá, isso. Então deixa eu escrever aqui de novo. João, como é que é? Carlos e Silvia, né? Esse destaque eu dou por quê? Deixa eu ver se isso daqui é para significar que houve uma separação de fato ali durante 2003, tá? Então houve a separação de fato em 2003. E João, posteriormente, ele passou a viver com Cláudia, né? Então ele passou a viver com Cláudia. Meu Deus do céu. Com Cláudia ali, posterior ao término, aliás, até um pouquinho antes desse primeiro término. Viveram juntos em união estável até o dia 20 de novembro de 2011, que é quando João falece. Então, João vem a falecer aqui no ano de 2011. Tá. E no segundo relacionamento, houve uma aquisição ali durante um patrimônio de R$1 milhão. Não existem filhos desse segundo casamento, e aqui o patrimônio total, né, é
3 milhões de reais. Boa. Então, primeiro casamento aqui, comunhão parcial. Segundo relacionamento também, comunhão parcial. Deixa eu interromper aqui rapidinho. Vamos aqui esmiuçar essa pergunta, né? Bem, primeira questão que a gente vai fazer é resguardar a meação de ambas as companheiras. No caso, uma companheira e a cônjuge ali da separação de fato. Ou seja, vamos voltar aqui para o meu exemplo, né? Então, meação. Então, a pergunta que vai fazer: existe meação? Sim. Por sinal, é uma meação dupla. Ou seja, Maria, ela possui metade do primeiro relacionamento, ou seja, 2 milhões dividido por 2, 1 milhão. E do segundo relacionamento, com Cláudia, Cláudia tem direito ali aos 500 mil reais. Tranquilo? Pois bem, Maria, vou colocar aqui, herdeiros. Maria herda. Maria não herda, porque já eram separados de fato. Então, Maria não herda. Maria está fora do nosso jogo. Pois bem, se Maria ela está fora do nosso jogo, nós estamos colocando uma interpretação ali equivalente do artigo 1829 em relação a Cláudia, o que nós temos? Vamos pegar esse patrimônio que sobrou, ou seja, nós reservamos a meação de Maria, que é 1 milhão de reais, a meação de Cláudia, que são 500 mil reais, nós temos ali uma preservação de 1 milhão e 500 mil reais. Beleza? Lembrando que 500 mil reais existente desse todo, 500 mil reais, vou colocar aqui entre aspas, é a meação do segundo relacionamento. Por que essa informação é importante? Porque como é uma meação do segundo casamento, Cláudia não tem direito sobre 500 mil reais. Ou seja, ela vai concorrer com os descendentes, Carlos e Silvia, ali dentro desse patrimônio particular deixado por João, que é o patrimônio particular decorrente da meação desse primeiro casamento dele, tá? Então, como que vai funcionar essa questão? Pois bem, Cláudia vai ficar com os 500 mil reais, que é o valor da meação dela, perfeito? Mais 500 mil reais, opa, vamos lá, a gente está em 3, né? 333.333 da concorrência com os descendentes do primeiro relacionamento, tá? Por que 33.333? Ela está concorrendo somente com o patrimônio particular, que é o patrimônio deixado pelo primeiro casamento, perfeito? Já os herdeiros, Carlos vai herdar, obviamente, igual a Silvia. Então, se nós temos ali essa questão dos 500 mil reais, esses 500 mil reais, que é a meação do segundo relacionamento existente entre João e Cláudia, esses 500 mil reais, em razão de Cláudia já ter o seu direito de meação resguardado, Carlos e Silvia terão direito, cada um, claro, 250 mil reais ali da meação, eu vou colocar meação entre aspas novamente, do segundo relacionamento, porque nós já temos ali a preservação da Cláudia. E ambos receberão os R$ 33.333 decorrentes desse patrimônio ali particular deixados pelo seu falecido pai, totalizando aqui o patrimônio final, né, respeitadas as meações, de 3 milhões de reais. Passei um pouquinho do horário, né? Eu paro por aqui. Não vou fazer chamada hoje, tá todo mundo com presença, tá? Só para alertá-los, esse era o meu último exemplo que eu queria trabalhar, então eu consegui fechar o plano de aula de hoje, um pouquinho atrasado, né? Graças às patetadas que a gente acaba tendo aí quando a gente está tentando trabalhar nesse quadro, que é um quadro que, infelizmente, deixa muitas saudades do nosso quadro, mas eu acho que eu consegui transmitir as principais ideias, beleza? Se alguém tiver dúvida, pelo avançado do horário,
vocês podem me enviar no WhatsApp. Podem me enviar no WhatsApp, assim, eu estarei à disposição de vocês durante o dia inteiro amanhã, porque eu sei que provavelmente algumas dúvidas surgirão. Podem me enviar lá, eu vou respondendo conforme forem chegando as perguntas, tá? Se vocês acharem mais pertinentes, mandem no grupo do WhatsApp. Não tem problema, ninguém é melhor do que ninguém, tá todo mundo aqui para aprender. Mandem no grupo do WhatsApp e a gente vai lá, eu respondo dentro do grupo do WhatsApp e aí todo mundo aprende também conjuntamente, beleza? Então,